Olá, crianças! Voltando aqui para a nossa aulinha de ciências, tá bom? Vamos falar sobre biodiversidade, isso mesmo, certo? Vamos dar início a um novo capítulo e nesse capítulo estaremos estudando um pouco mais sobre a biodiversidade. Você lembra o que é de biodiversidade? Estudamos sobre isso lá no nosso primeiro módulo, nosso primeiro livro, tá certo? Vou relembrar aqui. O que é biodiversidade? Biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos existentes no mundo. Olha só, exatamente. Todos os seres vivos existentes no mundo formam a biodiversidade, só para relembrar, tá certo? Vamos dar início ao capítulo 4, 42 e 43. Temos uma linda imagem aí de um arara azul, certo? E neste capítulo, vamos estudar sobre as modificações provocadas pela ação do ser humano, certo? No equilíbrio da natureza. Vamos estudar também sobre extinção de animais, poluição, tá certo? Já estudamos esses assuntos em outra disciplina, tá certo? Em outra matéria. Acho que geografia, certo? Já estudamos todos esses temas, tá certo? E vamos aqui só reforçar em ciências. Espero que você esteja se lembrando do que eu estou falando, tá bom? Então, para darmos início aí, nós temos o capítulo 4, o tema preservação da biodiversidade, né? Que é preservação, quer dizer cuidado com a biodiversidade, certo? E aí tem um texto, tá certo? Que vai falar sobre os animais em extinção relacionados às araras, né? As araras que estão em extinção. E o texto começa dizendo que o Brasil é o mais rico do mundo em psitáceo, certo? E o que são isso? São os tipos de aves, tá certo? Os psitáceos são tipos de aves, certo? E nessas aves, nesse grupo, inclui também os papagaios e os periquitos e as maritacas, certo? Que são aves que as pessoas gostam de criar em casa, né? Domésticos. São as aves domésticas, não é isso? Só que depois de mais de 500 anos de exploração inconsequente da natureza, a realidade das araras há muito tempo não é mais a mesma. A população dessas aves, bem como de outros psitacídeos, foi reduzida dramaticamente nas últimas décadas, o que resultou em várias espécies extintas e outras seriamente ameaçadas. Então, ele está falando aí sobre a extinção das araras, tá certo? O texto fala que a arara azul, né, é uma arara muito cara, muito rara, tá certo? E tem uma arara que a arara pequena, ela já foi extinta no século passado, tá certo? E aí o texto fala sobre a extinção da arara, né? E a arara azul é uma extinção que ainda tem, só que ela está quase no fim, tá certo? Atualmente, mais de 2 espécies estão ameaçadas de extinção, a arara azul grande e a arara azul de Leá, certo? Esta última, a arara azul de Leá, embora conhecida pela ciência há apenas 30 anos, é uma das aves mais ameaçadas de extinção do mundo. Sua população está em torno de 500 indivíduos. Então, nós temos aí, né, o texto falando sobre a extinção, né, dessas aves, tá bom? O que está acontecendo com as araras? O que você acha que está acontecendo com as araras? O que o texto está falando? O texto está falando que elas estão desaparecendo, né? Isso da biodiversidade. Você conhece outros animais correndo os mesmos riscos das araras? E aí você conhece? Temos o mico-leão dourado, tá bom? Que também é um animalzinho que está em extinção. E tem outros. Se você pesquisar, você vai encontrar outros animais
que estão em extinção, principalmente aqui no Brasil, tá bom? Na sua opinião, o que pode levar os animais à extinção? O que causa a extinção dos animais? Pense aí ou pesquise, tá bom? Mas eu vou dar aqui a minha opinião. Pode ser a caça ilegal, também o desmatamento, né? Porque quando derruba as árvores, essas aves, elas ficam sem o habitat dela, né? Isso, e daí elas migram para outros lugares, não é isso? E aí também tem a poluição, né? A poluição que polui, né, o ambiente, o ar, né? E aí elas podem morrer também, tá certo? Com a poluição do ar. Estudamos muito isso em geografia, ainda estamos estudando, tá certo? Agora, gente, vamos continuar a nossa leitura. Acompanhe comigo a leitura, tá certo? Para você exercitar a sua leitura. Vamos falar sobre o equilíbrio ambiental e o ser humano. Todo ser vivo, ao se reproduzir, gera descendentes com características semelhantes às suas. Além disso, os seres vivos sobrevivem interagindo com outros seres e com o ambiente em que habitam. Utilizam o oxigênio presente no ar ou na água, liberam gás carbônico, retiram nutrientes e água do ambiente para seu sustento. Beneficiam-se da luz do sol, são atacados por inimigos naturais, respondem a estímulos do ambiente à sua volta, entre muitas outras interações. Olha só, ele está falando aí nesse parágrafo sobre, né, o comportamento, como é a sobrevivência dos seres vivos, né? Isso que eles dependem, tá bom? Concluímos então que, apesar das diferenças entre as espécies de seres vivos, todos realizam um ciclo vital. Todos os seres vivos, quem são? O grupo das plantas, dos animais e dos seres humanos. Todos, né? Esses três grupos dos seres vivos. Eles têm um ciclo de vida que você já sabe, a gente já estudou sobre isso. Qual é o ciclo de vida? Nascem, crescem, desenvolvem-se, né? Nasce bebezinho, vai crescendo, aí se desenvolve, fica adulto. Aí eles podem se reproduzir, podem, né? Podem ou não, tá certo? Pode se reproduzir e no final, que é fato, morrem, né? Isso acontece tanto com os animais, como com as plantas, como os seres humanos, não é isso? Pois é. Tem potencial para gerar descendentes semelhantes a si próprios e interagem com o ambiente em que vivem. Atualmente, a natureza passa por modificações provocadas pela ação do ser humano que podem afetar o equilíbrio de todo o ecossistema e levar os seres vivos a risco de extinção. Olha só, até nós, seres humanos, também podemos ser extintos por causa da poluição, né, também. Vamos conhecer algumas das causas da perda da biodiversidade. Uma das causas, temos aí, 4 causas que o livro está explicando. Primeiro, nós temos aí a poluição, uma das causas, né? Poluição. Essa poluição a poluição da água, estudamos também já sobre isso, né? O que acontece? Nos rios, mares, é jogado lixo, né? Isso, dejetos, né? De residências e também de indústrias, né? Que jogam lá, liberam resíduos de sua produção e aí fica nessa situação aí, lixo, né? Poluição da água, certo? E aí um rio desse pode ter o quê? Seres vivos, como as plantinhas, né? Que é as plantas aquáticas e também tem os animais marinhos, não é isso? Os animais aquáticos, na verdade. Então, um rio desse aí, será que um animal pode sobreviver? O que você acha? Outra causa é perda do habitat. Observe na imagem, tá certo? Temos aí a perda do habitat. Que perda do habitat é essa? Preste atenção aí nessa imagem. Você tem aí o desmatamento, né? A destruição de habitat é um dos principais fatores que levam à diminuição da biodiversidade. Ela acontece, em geral, como consequência do desmatamento para aumento das áreas
destinada à agropecuária e para o desenvolvimento e a expansão das cidades e de grandes obras, como a construção de rodovias, pontes, usinas e etc. Então, se tem um lugar que tem mata, né? O que é que eles fazem? Derrubam todas as árvores e aí os animaizinhos que fazem parte aí desse espaço, desse ambiente, ele precisa procurar outro lugar, né? Para ele habitar. E no percurso ele morre, não é isso? Outra causa também, gente, é os agrotóxicos. Olha aqui, os agrotóxicos. Os agrotóxicos são compostos químicos usados para combater insetos ou outras formas de vida animal ou vegetal que prejudiquem as plantações. A gente viu isso na aula de geografia, não foi? Então, no entanto, eles podem contaminar o solo, o ar, a água e os alimentos cultivados nesses locais, tá certo? Então, os agrotóxicos são tipos veneninhos, como eu já disse na aula passada, na outra aula, que é lançado, né, nas lavouras, nas plantações, para matar insetos que comem as folhas, não é isso? Só que esses agrotóxicos, eles prejudicam tanto os animais, como o solo, como a água, e prejudicam também até nós, seres humanos, tá certo? Outra causa é o uso excessivo dos recursos naturais. Por exemplo, a caça e a pesca, a retirada ilegal de madeira e a exploração de plantas, por exemplo, são práticas que podem levar à diminuição do número de indivíduos de várias espécies, comprometendo a sua sobrevivência. Então, quando eles matam, quando eles caçam ilegal, quando eles caçam os animais ilegais, né, eles estão tirando os recursos naturais que estava ali da natureza do lugar deles, prejudicando assim a biodiversidade. Outra causa é o lixo. O lixo também é um problema. Lixo é todo e qualquer material gerado por atividades humanas e descartado. Não só o lixo gerado pelas residências, mas também os resíduos industriais da construção civil, dos hospitais e laboratórios, entre outros. Nós todos, seres humanos, somos responsáveis por produzir lixo, não é isso? Exatamente. Então, o lixo também é uma das causas da extinção de muitas espécies, tá certo? Outra causa, né? E por último, aí nós temos a introdução de espécies exóticas. Vamos lá. A introdução de espécies exóticas, ou seja, espécies que não vivem normalmente naquele ambiente, pode levar ao desequilíbrio do ecossistema como um todo. Quando uma espécie é inserida em um ambiente que não é o seu, ela pode competir com as outras, reproduzir-se exageradamente e até mesmo provocar doença. E aí nós temos aí, ó, você sabe como é o nome aí desse animal, dessa ave? É o pombo doméstico, certo? E o pombo doméstico, ele saiu do habitat dele, né? E eles estão nas grandes cidades, na zona urbana, né? Isso. Não sei se você já viu por aí muitos pombos, né? Em Fortaleza. Pois é, porque tem muitos pombos em Fortaleza. E aí nós temos as informações sobre ele aí, ó, na legenda. Acompanhe a leitura aí no seu livro. O pombo doméstico foi introduzido no Brasil e rapidamente se espalhou pelas cidades, onde não encontra nenhum predador natural. Por isso, sua reprodução é rápida, gerando uma população cada vez maior, o que representa um problema de saúde pública. Então, gente, o pombo, o texto aí diz, né, que ele se espalhou nas grandes cidades. E aí, o que acontece? Como não tem predadores para ele vive livre aqui na cidade, e ele se reproduz muito rápido, tem outros pombinhos muito rápido, tá bom? E uma outra coisa sobre o pombo é que o pombo, eles transmitem algumas doenças, certo? Tem as doenças que é causadas pelo pombo, né? Como é isso? Algumas doenças podem ser transmitidas pelas fezes, tá certo? Dos pombos, que contaminam os alimentos e o ar.
Além disso, os ácaros dos pombos podem provocar doenças de pele no ser humano. Por isso, é recomendado não alimentar estes animais, certo? Então, é melhor não alimentar os pombos, tá certo? Ok, baby? Então, gente, essa é a explicação do conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Gostaria que você fizesse uma releitura do assunto para você entender melhor. Qualquer dúvida você pode me perguntar e me procurar sobre o assunto. Porque agora é a sua vez. Vamos para a atividade, tá bom? Na página 47. Interpretando, tem um textinho aí, um poema. Que legal, poema. Você vai ler esse poema para responder essas 3 questões aí propostas, tá bom? Você vai ler o poema e vai responder. Após a leitura do poema, responda. Por que o boi se sente triste na cidade grande? 2. Na terceira estrofe é mencionada uma proibição que deixa o boi perdido. Qual é ela? Qual é o problema retratado no poema e quais as consequências para o meio ambiente? Então, você vai ler esse poema com bastante atenção, tá bom? E as questões é uma interpretação textual, tá bom? Espero que você dê respostas complexas, não apenas com uma sim ou não, tá bom? Responda bem direitinho de acordo com o texto, tá bom? Na página 48, nós temos aí uma imagem, né? Observe a chart de Jenny a seguir. E aí, nós temos aí, ó, uma chart, tá bom? E aí, tem aí uma palavrinha escrita. O que tá escrito? Temos aí observe bem, eu não vou interpretar essa imagem, vou deixar que você mesmo interprete. Observe essa imagem, o que tá escrito nela. Observe os animais que tem ao lado, tá bom? Observe bem essa imagem para você responder aí a esses itens, tá bom? Tá ok? E aí, observe que na página anterior da atividade, você tem um texto para você interpretar, né? Isso, o boi. Mas aqui nessa página 48, você tem uma imagem para interpretar. Então, aqui, a interpretação não é textual, é uma interpretação de imagem, tá bom? E aí, as perguntinhas você vai responder de acordo com a imagem que você olhou, interpretou, tá certo? Qual o problema retratado na charge? O que essa charge está falando, tá bom? Na charge, o que o tucano está carregando? Em sua opinião, o que isso quer dizer? Então, aí já tem 2 perguntas, certo? Primeiro, ele quer saber o que o tucano está carregando. E na outra pergunta, a sua opinião, tá certo? C. Explique com suas palavras as possíveis consequências de uma queimada. Aí você vai dar a sua opinião, o que você acha? Por que acontecem essas queimadas, tá bom? Os animais representados na chart pertencem a quais grupos? Uma pergunta. Outra pergunta. Quais as principais características dos corpos desses animais? Como é que eles são? As características. Como é o corpo dele? Nós temos aí os animais, como é que é o corpo dele? Tá certo? Ok, baby? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, estarei tirando. Pode me perguntar, que quando eu tiver um tempinho, eu responderei, tá certo? Então, meus anjos, até a próxima e até mais. Tchau!